Boa noite, boa noite. Vamos iniciar nossa conversa, nossa aula. Hoje, terceira, terceira semana do desafio psicopedagógico, tá? Nós iremos trabalhar, conversar um pouco com mais duas modalidades hoje que nós estamos trabalhando justamente com essa parte da educação à distância. Terceiro desafio psicopedagógico, nessa terceira semana, nós estamos conversando sobre aulas online. Trouxe para vocês 8, tá? 8 estratégias de sucesso que eu uso, tá? Que eu tô usando nas minhas aulas online, que eu observei que os professores da minha menina trabalharam nas aulas online, que eu tô também fazendo parte, estudando online também no meu curso de psicologia e atendendo também, fazendo atendimento online, remotamente, com os clientes, né, com os pacientes de psicopedagogia. Então, esse desafio, na verdade, é mais uma maneira que eu tenho para ajudar você, tá? Para ajudar você que está começando na educação à distância agora, que está com dúvidas, né, de estar justamente dando aula online nesse universo novo que a pandemia nos trouxe, né, nesse universo novo que a pandemia nos dá. Então vamos só convidar mais um pessoal aqui para ficar aqui com a gente. Liliane, seja bem-vinda, tá? Deixa eu convidar mais algumas pessoas, avisar, na verdade, que estamos aqui, né, que estamos online para essa conversa, essa aula rápida. Nós estamos aqui, vamos trabalhar hoje justamente trazendo mais duas estratégias que fazem parte da educação à distância, tá? Duas estratégias que nos ajudam, que nos fortalece, que vai nos encaminhar para o sucesso de uma aula online, certo? Então, olha só. Uma das estratégias que nós trabalhamos ontem duas, hoje nós vamos trabalhar mais duas. Arthur, seja bem-vindo, tá? A Fabiana também. Boa noite para vocês. Hoje eu trago mais duas estratégias. Edinalva, bem-vinda, tá bom? Hoje eu trago mais duas estratégias que vão tornar a sua aula, a sua conferência, a sua palestra uma aula de sucesso. Nós estamos nessa semana trabalhando 8 estratégias que são positivas, que levam ao sucesso de uma aula online. Isso digo com propriedade porque trabalho aula online, porque trabalho com essas ferramentas, então assim, é mais uma questão da gente se adaptar e estar preparado como a gente viu ontem. Então vamos lá. Na nossa aula de ontem, tá? Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. O nosso desafio psicopedagógico continua, estamos na terceira semana, só que agora com uma mudança. Como semana que vem eu já vou começar a estudar remotamente no meu curso de psicologia, né? Que por questão da pandemia nós estamos trabalhando remoto, online. Então eu vou precisar adequar o horário das 19 horas. Por isso que o nosso desafio ele ficou mais curto. Eu não queria deixar de fazer, porque eu me sinto bem partilhando com vocês aqui, né? Um pouco do que eu sei, contribuindo, e vocês também fazendo essa troca. Inclusive, Raquel, eu quero agendar com você para na quinta-feira a gente conversar um pouco sobre essa sua dinâmica, esse seu trabalho de atividade remota, tá? Como que tá a sua experiência, quais as dificuldades, dicas pra gente. Pois é, de novo, eu senti sua falta ontem, viu? Raquel, depois confirma comigo pra gente se encontrar amanhã. Amanhã eu tenho a Ana Flávia que vai falar como aluna. E na quinta-feira a gente poderia bater, né? Fazer esse bate-papo na quinta. Trabalhamos essa visão de professora, tá bom? Combinado? Gente, eu chamo você por aqui na quinta. Então as nossas aulas elas ficaram curtas. Nilceia, minha querida, recebeu a boa notícia hoje, né? Perfeito, tá? Luiz Fernando, beijo pra sua pequena, tá? Laura, Maria Laura, diga ela que eu mandei um beijão, tá bom? Hoje a gente tá trazendo, essa semana nós estamos trabalhando sobre o sucesso das aulas online. E para ter sucesso eu trago 8 estratégias, tá? Ontem, nós trabalhamos ontem 2 estratégias, hoje vamos trabalhar mais 2. Quem perdeu a aula de ontem, tá no feed,
tá? Eu não vou fazer spoiler. Tá no feed, a aula de ontem também sobre as duas estratégias. Eu até fiz uma postagem também falando sobre isso. E vou só retomar rapidamente pra gente entrar nas duas estratégias de hoje, tá bom? Então ontem a gente viu... Valeu, Raquel. Já anotei aqui na agenda. Quinta-feira, nós duas, tá? Hoje a gente viu... Boa noite, Joelma. Seja bem-vinda. Ontem nós conversamos que uma das estratégias para se ter sucesso na aula online, a primeira, tá? Até falei um pouco sobre isso nos meus stories hoje, você pode ir lá conferir quando terminar aqui a aula. Algumas perguntas que direcionaram na minha caixinha de perguntas. E uma das estratégias que a gente trabalhou ontem, a primeira, era que a gente deveria estar preparado psicologicamente. Como é isso? Como foi isso? A gente viu ontem. Que você deve estar, assim, disposto, né? Disposto realmente a encarar o mundo virtual. Disposto a encarar esse desafio que é hoje as aulas online, né? Então, o primeiro desafio, a primeira estratégia para se ter sucesso é que você esteja disposto, sim. Porque de nada vai adiantar as outras estratégias que eu vou trabalhar se você, pessoal, mentalmente, você não tá... eu sou obrigada agora a fazer isso. Então, essa disposição, essa disponibilidade, essa entrega tem que partir, essa motivação tem que partir dentro de você. O motivo da ação que vai ser trabalhar a aula online vai partir de você. Por isso que eu coloquei como sendo a primeira estratégia de sucesso. Deixa eu dar uma boa noite especial a dois professores, colegas agora, né, que foram meus ex-alunos. A Messia, né, a Messia que tá aqui com a gente. Beijo, viu, Messia? A Osmar também, meu colega de profissão, psicopedagogo também. Então, quando eu coloquei que a primeira estratégia é a motivação, você estar preparado, é porque a partir dessa motivação é o que vai motivar para sua aula. Primeiro é você, tá? Primeiro, para a gente ter uma boa aula online, eu, professor, eu preciso estar motivado para poder motivar. Isso é verdade. A Astrid, a Amanda é minha coordenadora da FMB, com quem eu tenho trabalhado muito e tenho aprendido muito nessas aulas online. Elas têm me acompanhado também, né? A Brena, bem-vinda, tá bom? Então, gente, motivação é a primeira. Ontem a gente também viu, quem quiser mais detalhes, assiste no IGTV, que tá a aula de ontem, tá? Ontem a gente também viu que o segundo ponto... Obrigada, Astrid, obrigada, Amanda. O segundo ponto, né, é justamente você conhecer o seu público. Isso, você tem que conhecer para quem que você vai dar aula, tá? Primeiro você se motiva, você se conhece, você faz uns testes lá na frente da câmera, se filma, vê qual é o melhor ângulo. Então, esse é o primeiro. O segundo é você conhecer o seu público. Como é que eu vou dar aula? Até falamos isso ontem, se eu não conheço. Como é que eu vou dar uma palestra se eu não sei idade, faixa etária, condição social, essas coisas. Que faz com que eu conecte mais com vocês. Como eu tô dizendo aqui, ó. Osmar é psicopedagogo também, professor da rede estadual. A Astrid é minha coordenadora. Então, eu preciso conhecer isso para fazer essa relação, tá? Isso é importante. E as duas estratégias de hoje. Isso foi de ontem. As duas estratégias de hoje. Hoje nós vamos para uma parte mais didática, tá, gente? Olha, se eu me desafiei, disse que quero, vou fazer uma boa situação, estudei um pouco disso, e aí depois eu conheço o meu público, o próximo ponto, os dois pontos de hoje, ele tem a ver com a parte mais didática, tá? Primeiro, o terceiro ponto é você definir o que você vai trabalhar nessa aula online. Definir qual é o conteúdo da aula. Definir qual é o nível de ensino que você vai trabalhar. Você tem que definir isso. Você já está por dentro, psicologicamente resolvido, você já sabe qual é o seu público, que ferramentas e tal, mas você precisa agora definir o que você vai trabalhar. Não sei se vocês prestaram atenção, mas nas minhas aulas online, aqui no Instagram mesmo, eu tenho feito todos esses passos, tá? De definir, por exemplo, na definição do conteúdo. Pra gente trabalhar a aula online, eu fiz uma enquete semana passada no meu Instagram para definir e dei 3 conteúdos pra gente definir. E a aula online foi o que ganhou.
Entende? Do mesmo jeito, quando foi para trabalhar escola e família, que foi o segundo desafio psicopedagógico, do mesmo jeito, eu coloquei uma enquete. Então, essa definição não precisa colocar em votação, mas você precisa definir qual conteúdo você vai trabalhar. Então, terceira terceira estratégia para que sua aula online seja um sucesso é você delimitar o conteúdo. Definir que conteúdo você vai trabalhar. Para que a gente não possa ficar ou no enrolando, ou então, principalmente na aula online, onde é tudo assim, pronto, no nosso caso aqui que a gente tá ao vivo, claro que depois fica gravado, aí eu tenho que prestar atenção duas coisas, que é justamente isso, a linguagem, a imagem, né? Porque Instagram é muita imagem hoje. E como eu salvo pro IGTV, para ficar gravado no Instagram. E eu também vou postar no YouTube, então eu tenho que ter mais cuidado ainda. E nós vamos falar sobre isso amanhã, que é a questão da imagem, que é a questão do tom de voz, que é a questão de você estar realmente conectado com uma câmera aqui do celular ou da máquina, enfim, mas pensando em quem está assistindo aí do outro lado, tá? Então, por isso que tem que ter essa conexão, que tem que conhecer. Então, terceira estratégia de hoje é o quê? Digita aí pra mim, vocês que estão aí. A terceira estratégia de hoje, que a gente acabou de dizer. Nós temos que definir o tema, o conteúdo, nós temos que definir qual é a estratégia. Para poder definir a estratégia, eu tenho que definir qual é o conteúdo. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, quando definiu-se assim, aulas online, sim, foi escolhido pelo meu público aulas online. Vai ter lá no cronograma do currículo aulas online. Quando a Amanda, a faculdade, me chama para dar aula, por exemplo, na psicopedagogia, ela diz a disciplina. A disciplina vai ser orientação de estágio, né? Disciplina orientação de estágio 1. E aí, dentro disso, ela manda também a parte do conteúdo. Então, percebam que definir o conteúdo, ele vai garantir que a minha aula seja um sucesso. Porque eu vou estar delimitando. Do mesmo jeito que eu fiz essa semana nas nossas aulas aqui, nesse terceiro desafio, né? São 8 estratégias. Então, eu defini, delimitei que cada aula, a gente vai estar trabalhando duas estratégias. Então, isso vai fazer da aula um sucesso. Porque eu não vou ficar viajando em outras. Eu já sei que só tenho que focar naquelas duas. Ok, nessa parte. Coloca um ok aqui pra mim, pra eu ir pra segunda parte. Quem tiver alguma dúvida, já pergunta. Quem tiver, eu disse para as meninas, vai clicando nesse coraçãozinho que tem aí, porque o Instagram vai mostrando a nossa aula para outras pessoas, tá? Se você clicar nesse coraçãozinho aí, tá bom? Então, recapitulando. Valeu, Raquel, de novo me deu ok. Muito bem. Recapitulando aqui, primeira estratégia que a gente viu ontem, 2 estratégias ontem. A primeira, estar preparada psicologicamente, gostar dessa câmera e estar assim nesse ponto, mas entendendo que todo mundo que tá aí atrás vai ser um ouvinte. Quem for assistir de novo vai estar te assistindo também, primeira. Segunda, que a gente viu ontem, conhecer a clientela. Quem já tá aqui comigo praticamente hoje à noite eu já conheço, já sou amiga também, porque se é seguidor, é amigo também, né? Já sabe um pouquinho, curta um pouquinho o nosso trabalho. E terceira, que foi a primeira de hoje, é definir o conteúdo, tá, gente? Então, eu vou fazer um stories, eu vou gravar um vídeo. Define o que você vai falar. Eu vou falar da blusa rosa, então eu vou falar só da blusa rosa. A blusa é rosa, é de linho, é mais pro frio, enfim. Eu não vou falar de outras blusas, porque eu já defini, certo? Então, vamos lá. O quarto recurso, a quarta estratégia que eu uso para ter sucesso nas minhas aulas online, além desses 3 pontos, é o planejamento. Não dá para você sentar aqui, para você abrir, é uma responsabilidade muito grande, tá? E isso é bem importante que a gente coloque. Essa é uma todas as 8 estratégias, elas são importantes. Mas o planejar, se eu definir, eu tenho que planejar agora como que eu vou fazer.
eu tenho que planejar agora qual vai ser a metodologia, o que que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer por último, o que eu vou fazer por terceiro, tá? Aí, no planejar, não tem como. Não tem, eu sei que pode ser que tem gente que tá muito acostumada a fazer o seu planejamento no computador, né? A fazer o planejamento tal. Aí vai depender de cada um. Mas faz os passos, tá? Aqui eu tenho os passos da live em si, mas eu tenho, e eu gosto de fazer no planejamento, ó. Eu gosto de fazer o meu rascunho, eu gosto de fazer o meu mapa, tá? Eu gosto de fazer o mapa mental, porque aí eu sei o que vai acontecer, eu fico... o planejamento, ele, do mesmo jeito que eu delimito o tema, o planejamento, ele vai me deixar mais segura no que eu vou falar, tá? O planejamento, ele vai te permitir não fugir do tema, porque a sua responsabilidade aqui é de levar realmente para quem está do outro lado, seja aluno, sejam vocês, professores, seguidores, seja palestra, se você vai dar uma palestra, é que a pessoa entenda o conteúdo que você tá ali para apresentar. Então, se eu digo que o desafio psicopedagógico, ele tá relacionado às 8 estratégias e que eu vou trabalhar e que eu vou... Obrigada, Osmar. Osmar disse que essa professora é top. E que eu encaro... E realmente, porque assim, não é fazer live por fazer, gente. Não é. Não é. Eu sei que eu já falei pra vocês que estão aqui. Já falei pra outros colegas falando, mas a sua live tem poucas pessoas. Eu digo, não importa. Mas se tiver uma, nós temos que entregar do mesmo jeito. Se tiver duas, pois é, Raquel, quando você fez a live comigo, a gente dividiu, não foi os rascunhos. Perfeito, tem que fazer. Tem que fazer um rascunho, tem que fazer um mapa mental, tem que fazer o planejamento. Sabe por quê? Lembra que eu falei que a nossa missão enquanto educador, até quem é pai também, enquanto pai, enquanto mãe, é transformar vidas. E não importa se você tenha 1000, se você tenha 1, se você tenha 2. Ou se a pessoa vai assistir a sua aula, essa aula agora comigo, ou se vai assistir depois no IGTV quando se tem necessidade. Não importa. O que importa é que você entregue do jeito que tem que ser, tá? Com segurança, com capricho, né? A Amanda, se tiver por aí ainda, na aula de sábado, depois que Genial passou, ele mandou até uma foto para mim e disse que nos representava. Alguns alunos tiveram dificuldade de acessar, né? Vamos falar sobre isso, acho que amanhã, sobre essa questão da dificuldade do acesso do canal da internet, né? E alguns alunos tiveram dificuldade e ele disse assim que era incrível, porque isso, justamente, devemos pensar, a Astrid está colocando, também devemos pensar no público-alvo para que será direcionado o assunto, que é justamente o ponto do que a gente está falando. No planejamento, a gente conhece o nosso aluno, conhece o nosso conteúdo, e quando eu defino o conteúdo, eu sei qual é a faixa etária e eu sei qual é o nível, né? E não importa se, principalmente no ensino online, tá? Se você tem 10 alunos, mas que só naquele momento, por motivos de conexão, por motivos de internet, computador, celular, você não conseguiu entrar para a aula. Então, se ficar gravado como agora, que as lives, assim que termina, ele pergunta se quer salvar, isso permite que o seu aluno, que o seu seguidor, ele assista depois. Não é quando você coloca lá, perdeu a aula. Então, assim, na aula online, essa sensibilidade também faz parte. Então, deixa eu só voltar aqui. Outros momentos, esse planejamento, eu também faço assim, num desafio, justamente nesse formato também. Então, cada um, né, vai escolher, vai ver a maneira de planejar. Então, a gente vê que o planejar é dentro do planejar, que é como a gente falou. Eu vou perceber meu público-alvo. Eu vou definir, se eu sei o meu público-alvo, eu vou definir qual é a estratégia. Se eu vou usar o WhatsApp, se eu vou usar o Instagram, como a gente está usando aqui, se eu vou baixar essa live também, salvar e colocar também no YouTube, né? Que eu vou fazer isso, tá? Se eu vou usar o Google Meet, como a FMB usa, né, que a Astrid apresentou para mim, eu não trabalhava ainda com ele, ela apresentou esse aplicativo. Se eu vou usar o Zoom,
que é bem também popular, tem a versão grátis e tudo. E sobre esses aplicativos, quem quiser saber mais um pouco, eu gravei hoje nos stories, porque teve uma pergunta na caixinha de perguntas, qual o aplicativo que eu recomendava para dar aulas. E eu fiz rapidamente, né, uma apresentação de alguns que eu já uso, se bem que tem outros, tá? A Nilcéia, eu acho que conhece também o Teams, né, Nilcéia? O Teams, que é o que a gente usa mais nas reuniões do IFRN. E o Zoom, também já fiz reunião, e a minha menina também, a escola usa muito o Zoom. E também o aplicativo do WhatsApp, se for poucas pessoas, até 8, a gente pode fazer chamada de vídeo e se conectar. Então, essa estratégia vai depender muito do planejamento, da conexão do aluno, da maturidade dos alunos de estar ali atendendo. Por isso que precisamos planejar. Por isso que nós precisamos conhecer essa realidade e, a partir daí, trabalharmos com o nosso alunado, né? Então, é interessante, essas duas estratégias andam juntas. Definir o conteúdo é a terceira estratégia que a gente viu, e planejar é a quarta estratégia, tá? Automaticamente, quando eu estou definindo o conteúdo, eu já defino o meu público, se ele é da educação infantil, se é, Pedro, aí a Júlia, que é da educação infantil, tá tendo aulas online, né? Então, se é da educação infantil, a metodologia vai ser uma. Aí a Luana, que é mãe da Júlia, que é a mulher do Pedro, que também é professora, ela já dá aula para um outro ano. Então, a metodologia já é outra, os recursos podem ser outros. E eu, por exemplo, que dou aula pro pessoal da graduação e da pós-graduação, já trabalho com outros recursos também, com outras metodologias, dependendo da maturidade, como a Amanda falou aqui. Pensar no público-alvo e direcionar tanto o assunto como as ferramentas, tá? Então, as duas dicas de hoje foram essas. Justamente o quê? Primeiro, essa parte de definição do nosso conteúdo. Por quê? Porque preciso definir, para não fugir, tá? Não é interessante que a semana pedagógica agora, essa jornada pedagógica, sim, o Google também, esse não conheço não, o Google Meet, que é também uma das coisas que a gente também tá usando, é mesmo, viu, Nicélio? Também. Tem também, o pessoal tá usando alguns outros, e esse mesmo, o Google Meet, que aí é o que a Amanda usa da FMB, é o que eu trabalho também com a FMB, que também tem a versão gratuita e a versão paga, né? Sem falar que você pode também gravar vídeos, tá? Você pode gravar a sua videoaula e disponibilizar nos grupos do WhatsApp para que o aluno ele assista, no outro horário que ele possa, tá? Ana Jussara, boa noite, saudade de você, viu? Para que o aluno ele possa assistir no outro horário, porque você pode montar. Uma das coisas que funciona muito, gente, é assim, por exemplo, eu dei aula sábado, né? A Amanda deu aula sábado na turma de psicopedagogia, né? Então a gente usou o Google Meet, eu fiz a conferência, a webconferência, e aí na conferência, aí já convido eles para ter uma atividade que eles têm que entregar. Então eles vão entregar pelo e-mail, e depois também tem o WhatsApp, que aí vai ficar aquela troca de áudio, de vídeo, vamos dizer assim, manda o trabalho pelo e-mail. Isso é o sucesso de uma aula online, porque a aula, vocês que são professores, são coordenadores, sabe que a aula não é só aqui. Não é só eu vir apresentar aqui no Instagram e ficar aqui meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Não é isso. Eu tive que estudar para fazer o esquema, eu tive que escolher saber o que eu vou trabalhar, né? Eu tenho que postar um resumo, eu tenho que ter cuidado. Lembra da preparação? Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que estar motivada para estar aqui, né? Eu tenho que maquiar. Então, assim, é toda uma preparação. Por quê? Porque você quer entregar o melhor. Todo professor, ele quer entregar o melhor. Independente. Genialdo, eu até falei com você agora há pouco, viu? Falei de você, mas falei de bom. Do que você disse pra mim na aula de sábado. De que independente do número de alunos, né? Porque às vezes tá sem conexão na aula online, tem isso, tá? Tá sem conexão, tá com dificuldade de conectar o próprio celular, não abre o aplicativo. E aí, o Genialdo falou isso pra mim, professora,
Hoje a gente tá nessa. Ele botou aquela até depois eu posto no meu Instagram, no meu stories e marco você. Porque ele disse assim: independente do público, você dá a mesma aula. E é isso que eu quero dizer. O sucesso da aula online, ela tá em você motivar. Porque a pessoa, ela pode não ter tido tempo de assistir a aula naquele momento, tá? Mas ela pode, depois ela vai voltar a assistir. E se no início do vídeo você não motivar, ela vai desistir, não vai mais assistir o seu vídeo. Entende? Então, essa motivação, que era o ponto 1, que nós vimos ontem, ela é importante por causa disso. Vocês só vão ficar aqui se fizer sentido. Se não fizer sentido, não fica. Não é verdade? Então, por isso que eu tenho que estar motivado, eu tenho que conhecer os meus seguidores, os meus alunos, a minha clientela. Eu tenho que delimitar o conteúdo para não fugir, para não estar falando coisas que não deve, que não tem nada a ver. Eu tenho que também planejar o que eu vou fazer, certo? Então, as duas estratégias de hoje foi o quê? Definir o conteúdo, tá? E planejar. Dentro do planejar, eu indico que vocês depois, quando sair daqui, vão lá nos stories, tem outras perguntas também. E esses aplicativos que a gente comentou aqui, a gente viu também. E, gente, outra coisa. Nesse planejamento, vão se desafiando, tá? Agora na internet tem muitos cursos de marketing grátis, gratuitos. Eu já tenho feito vários, sabe? Tô aprendendo a editar vídeos. Acho que vocês viram que acho que se vocês forem no IGTV e forem olhar a primeira live, tá certo? Vocês vão ver que teve uma diferença. Claro que tem também um investimento, tá? Aí depende algumas coisas que a gente esteja trabalhando, e aí você precisa também investir primeiro em você, naquela parte de preparação. Sim, Denos Pan diz assim: alguma dica para aulas online com criança com TDAH? Vamos lá. A gente viu que TDAH é transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, né? E isso a aula online, eles, por ser no celular, quando eles estão assistindo uma coisa que eles gostam, eles ficam vidrados, né? Mas quando é aula, e dependendo de como essa aula, de como esse professor, de como está acontecendo, essa aula pode ser tão enfadonha, tão desinteressante quanto se a criança estivesse na sala de aula, tá? A gente sabe que quem tem TDAH, ela tem dificuldade de focar, de foco. Então, Dani, principalmente, tem que ter uma conversa entre eu, que sou a mãe, se a minha filha tem TDAH, eu que sou a mãe, e a professora, para diferenciar, para tornar esse vídeo mais atrativo. Outra coisa é você fazer o seguinte: se a aula ficar gravada, você tentar negociar e ver com a criança, dividir o tempo, se for uma aula gravada, tá? Se não for, aí tem que ter uma conversa, dependendo da criança, tem que ter uma conversa para que ela tira toda a distração da sala, se tá tendo aula no lugar seguro. Tem até uma live falando sobre isso, depois dá só uma olhada, tá? Mas a intenção o professor ele vai ter que fazer algo para chamar a atenção dessa criança por mais tempo, e a forma dele passar, a metodologia dele tem que ser muito atrativa, para poder prender a atenção. E você, enquanto pai, enquanto mãe, a família, deve estar atento nesse sentido de tirar o maior tipo de privação possível. Nem que seja fazer aquela velha troca, não é chantagem, mas aquela velha troca de dizer assim, ó, quando terminar aqui, a gente pode jogar um jogo preferido dele, tá? Mas isso pode funcionar nesse sentido. E é difícil de verdade, não vou dizer que é fácil, porque a minha não tem TDAH e aí tem hora que ela chora e diz que não quer, e a gente tem que partir para conversa, tá? E se você vir que tá entediando o conteúdo para você, conversa com a professora para diferenciar a aula, para perguntar se pode explicar no outro momento, porque não é uma coisa que ele não gosta de estudar, é porque é difícil mesmo, tá bom? É porque é mais difícil para eles essa questão da atenção. Mas conversa com o professor para ver se ele manda uns vídeos mais curtos, um áudio de explicação, uma atividade mais prática que prende mais atenção quem tem TDAH. Gente,
Gratidão, gostei demais dessas duas dicas de hoje. Eu vou colocar o resumo lá no feed, tá? A gente vai continuar. Amanhã eu tenho mais duas estratégias, tá certo? Eu preciso realmente encerrar, porque nós temos que ter, nesse sentido agora, não fazer igual a outro. Eu preciso entrar nesse novo hábito, que é retomar os estudos de psicologia, que é a minha paixão. Isso é verdade, tá certo? Então eu tenho os meus momentos daqui a pouquinho também, para nós estarmos trabalhando. Genial, Carinho, se fez sentido para vocês, gente, bota um ok aí. Amanhã, 6 horas, eu tô aqui. Teremos mais duas dicas, tá? Esse resumo pequenininho, eu vou colocar um slide de resumo no feed. Se vocês comentarem, eu vou agradecer demais, porque o Instagram ele vai entender que o meu conteúdo tá fazendo sucesso. Então, se vocês que estão aqui e lá depois no feed comentar e dizer o que aprendeu, Josilene, um beijo, minha flor. Amanhã eu tô de volta, tá? 8 horas, 18 horas, estamos aqui para mais duas estratégias de sucesso com aulas online. Tchau, fiquem com Deus e obrigada.